Deputado Paulo Biaki. Senhora presidente, muito obrigado. Senhoras parlamentares, senhores parlamentares, eu, em meio ao debate que ora se dá nessa casa, relativo à matéria relatada pelo nobre deputado Arnaldo Jardim, por sinal um dos melhores parlamentares dessa casa, eu me vejo na obrigação de retornar a um tema que tem sido objeto de constante polêmica nas últimas semanas, que é a questão da corrupção. E o faço, senhora presidente, por uma razão que eu diria lamentável. Hoje esteve nesta casa a prestar esclarecimentos que, na verdade, não o fez como deveria ter feito, fugindo às responsabilidades, o senhor ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos. O senhor ministro, durante todo o momento em que ficou na Câmara, tergiversou e evitou dar esclarecimentos, sobretudo fugindo às perguntas objetivas feitas pelas senhoras e senhores parlamentares que se inscreveram para saber exatamente o que acontecia naquele ministério. Ele, que era secretário adjunto daquela pasta e foi ministro dos Transportes em 3 ocasiões. Ficou sem resposta, sobretudo, qual a opinião do senhor ministro em relação ao eventual responsabilidade da equipe que foi afastada ou teria pedido o afastamento, e em que momento ele, ministro dos Transportes, percebeu ou não que o orçamento do Ministério havia duplicado de tamanho sem que as obras concernentes tivessem ganhado velocidade ou mesmo a eficiência para a melhoria do sistema rodoviário no país. Em suma, o senhor ministro Paulo Sérgio tergiversou, evitou falar objetivamente, não respondeu e, o que é pior, foi irônico com grande parte daqueles que buscavam resposta na vinda do senhor ministro aqui. Mas ele não conseguiu convencer a ninguém. Pelo contrário, eu poderia até arriscar dizer que em muitas circunstâncias ele acabou corroborando seriamente para que membros da base do governo aceitassem a ideia de assinar a CPI da corrupção. A tergiversação do ministro e a ironia com que ele tratou várias respostas chegou ao extremo, senhoras e senhores parlamentares, quando defrontado diante de algo que já não merece mais debate nessa casa. Há 8 anos repousa no gabinete do ministro dos Transportes e outro projeto idêntico no gabinete da Casa Civil da Presidência da República. O projeto de duplicação ou de concessão da famosa, lamentavelmente famosa, rodovia apelidada de Rodovia da Morte, que corta Minas Gerais, e onde sucessivos acidentes vêm causando vítimas e mais vítimas, famílias e mais famílias, que morrem ou são traumatizadas gravemente por conta da gravidade dos acidentes. Por ali passam veículos que cortam o Brasil de leste a oeste, de norte a sul. Mas o ministro teve o absurdo de tratar do assunto de forma absolutamente, quase que como uma blague, quase que com ironia, dizendo que, ao contrário do que ali se pretendia naquele debate, inúmeros investimentos haviam sido feitos nas estradas de Minas Gerais, negando-se a falar daquele ponto fundamental, exatamente porque ele não tem resposta a dar sobre um projeto de duplicação de uma rodovia que está parado há 8 anos. Ora, todos nós sabemos, senhoras e senhores parlamentares, e faço questão de frisar, que o crime de responsabilidade pode se dar por ação ou por omissão. E eu quero saber do ministro dos Transportes, se ele, como membro da equipe esta que foi afastada em grande parte, se ele cometeu o crime de responsabilidade por omissão
ou por ação, mas seja de que forma tiver sido, jamais ele poderia ter vindo a esta casa querendo esnobar os senhores e as senhoras parlamentares, fazendo como se trouxesse aqui um alto nível de eficiência, absolutamente nenhum problema no Ministério dos Transportes, como se ele estivesse acima do bem e do mal, acima das denúncias, das suspeitas, das dúvidas, enfim, daquilo tudo que vem se transformando na principal causa do governo da presidente Dilma Rousseff e responsável por todos os problemas posteriores e em outros ministérios, que são decorrentes exatamente da falta de gestão, da falta de gerenciamento, da falta de capacidade administrativa daquela equipe, sobretudo daquele senhor que hoje ocupa o Ministério dos Transportes e como secretário executivo tinha que ter vindo a esta casa com humildade para prestar os esclarecimentos. Já vou encerrar, senhora presidente. Objetivamente, não fugindo, como fugiu às respostas e ainda fazendo blague com milhares de pessoas que se acidentaram, inclusive com mortes que aconteceram nas rodovias, na famosa rodovia da morte, que ele se negou a responder objetivamente a respeito do assunto. É com indignação que eu faço esse protesto em nome do Parlamento Nacional, de tal sorte que não venha mais nenhum ministro dos Transportes querer dar lição nesta casa e fugir às perguntas e fugir, sobretudo, usando de ironia e de blague. Eu faço questão de acompanhar as investigações do Ministério Público para verificar até que ponto irá a responsabilidade, seja por ação, seja por omissão, do ministro Paulo Sérgio, que aqui veio e nada falou. Muito obrigado, senhor.